Fala, Giras! Hoje é dia da gente falar de juros simples. E aí a fórmula principal que nós temos é J-CIT. Esse J representa o valor dos juros, quantos reais que a nossa aplicação rendeu, ou quantos reais que eu vou pagar a mais no empréstimo, é o valor que vai aumentar. O C representa o capital inicial. Esse capital, para quem não sabe, é o valor inicial. Só para você entender, vamos imaginar que você colocou R$ 2.000 no banco para que esse dinheiro possa render todo mês. E aí vamos considerar que todo mês vai aumentar R$ 20. Esse 2.000 representa o nosso capital e esse 20 seria o valor dos juros, correto? Estão conseguindo pegar essa ideia inicial? Mas vamos com calma, né? Considerando não, continuando aqui na nossa fórmula. O I, ele representa a taxa de juros, em outras palavras, é a porcentagem. Quantos por cento eu vou ter de rendimento todos os meses? E o T é nada mais, nada menos que o tempo. E aí tem um detalhe interessante que já é bom falar, que o tempo e a taxa, eles precisam trabalhar sincronizados. Por exemplo, se o meu tempo estiver em meses, a minha taxa tem que estar ao mês. Se o meu tempo estiver em anos, a taxa tem que estar ao ano, e assim por diante. Agora, para você entender melhor essa situação, vou pegar aqui um valor mais fácil. Vamos imaginar que você pegou um capital de R$ 100 e colocou numa aplicação de juros simples que tem uma taxa, ou seja, o nosso I, de 10% ao mês. O que é que isso aqui significa, galera? Significa que todo mês o valor que a gente aplicou vai aumentar 10%. Mas o interessante do juros simples é que o valor, o juro, ele é calculado sempre em cima do valor inicial. Por exemplo, colocamos R$ 100. Quando passar um mês, a gente vai ter 10% a mais. E 10% de quem? De R$ 100, que foi o capital. E se você calcular 10% de 100, como o valor é 100, fica mais fácil, né? 10% de 100 vai ser R$ 10. Então, quando passar um mês, vai aumentar R$ 10 e o nosso capital, que era 100, ele vai passar para 110. Mas vamos considerar que a gente deixou 2 meses. Então, quando passar mais um mês, novamente vai aumentar 10%. Mas é aqui que está o segredo. Vai continuar calculando 10% de R$ 100, que era o valor do início. E aí, como eu já tinha calculado lá no início uma vez, eu já sei o juro de todos os meses, não muda. Porque se fosse juros compostos, eu atualizaria, eu iria calcular 10% em cima de 110. Então aqui eu continuo baseando nos R$ 100 do início. Então no próximo mês vai aumentar R$ 10 novamente, continua aumentando o mesmo valor. E aí 110 mais 10, a gente vai ter 120. E assim por diante. Agora, vamos entender o que cada valor representa aqui. Como eu acabei de falar, os R$ 100 do início, eles representam o nosso capital, beleza? Então, R$ 100 seria o capital. Os R$ 10 que aumentou seriam os juros de cada mês, mas quando a questão pede os juros, ela quer o juro do período todo. Então, nesse exemplo aqui, os juros foram de R$ 20, que aumentou R$ 10 no mês, R$ 10 no outro. E esse 120 que aparece lá no final, ele tem um nome também. 120, que é o valor final da nossa aplicação, ele representa, lembrou aí? O montante, que a gente vai representar aqui pela letra M, montante, beleza? Então, o montante é nada mais nada menos que o capital que você investiu mais o juro que rendeu. E aí a gente tem a segunda fórmula de juros simples. Montante é igual capital mais juros. Ou seja, as duas fórmulas que a gente tem que saber em juros simples são essas aqui, ó. Então salva aí. J-CIT e montante igual capital mais juros. Agora, para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo? Giras, então vem comigo nesse exemplo. A quantia de R$ 3.000 é aplicada a juros simples de 5% ao mês durante 5 anos. Calcule o montante ao final dos 5 anos. Então a gente viu aí que montante é igual capital mais juros. O capital a gente já tem. O capital é o valor inicial, R$ 3.000. Ou seja, eu preciso descobrir o valor dos juros.
E aí, para descobrir os juros, a gente usa a outra fórmula, que é J-CIT. Vem comigo. J é o que eu quero saber. Agora, antes de substituir, tem um detalhe que eu não sei se vocês perceberam. A taxa de juros aqui é 5% ao mês. Olha para você ver, a taxa está ao mês. Porém, o tempo está em anos. Então, eu vou ter que mexer em alguma coisa. Ou eu vou mexer na taxa, ou eu vou mexer no tempo. Como lá nos juros compostos, a gente vai ver depois, é mais complicado mexer na taxa, então eu aconselho sempre a mexer no tempo. Já meio que padroniza mexer no tempo, tanto em juros simples quanto composto, tenta mexer no tempo que é mais fácil. Aqui seria tranquilo mexer nos dois, mas lá nos compostos a gente vai ver que não é tão bom mexer na taxa. Então vamos mexer no tempo. Esses 5 anos eu vou passar para meses. Eu sei que um ano equivale a 12 meses. Então, 5 anos é só fazer 5 vezes 12, são 60 meses. Agora, a gente vai calcular. Vem comigo. O capital é R$ 3.000, a taxa 5%, mas aí eu não coloco apenas 5. 5% é 5 por 100, ou se você preferir, 0,05. Eu aqui vou preferir o 5 sobre 100, porque como eu tenho uma fração, eu consigo simplificar esse 100 com 3.000. E o tempo ficou 60 meses. Vem comigo. Corta 2 zeros do 3.000 com 2 zeros do 100, e aí você ficou com 30 vezes 5, 150. 150 que eu vou multiplicar por 60. Para ficar fácil, multiplica 15 vezes 6, vai dar 90, e os 2 zeros que estavam lá em cima, você só vai descer eles aqui. Então, o nosso juro é R$ 9.000. Mas eu não quero juros, eu quero o montante. Volta na primeira fórmula e substitui. 3.000 do capital mais 9.000 dos juros, a gente vai ter um montante nessa questão de R$ 12.000. Deixa eu destacar aqui, esse é o nosso gabarito, montante R$ 12.000. Deu para pegar a ideia? Vamos fazer mais um exemplo aqui para fixar melhor? Vem comigo no segundo exemplo. Giras, vem comigo no exemplo 2 aqui, que é uma questão do vestibular tradicional da Unimontes. Se o capital de R$ 3.000 rende mensalmente R$ 15 de juros simples, qual a taxa anual de juros? O primeiro problema dessa questão é que ele quer saber a taxa ao ano, mas o valor dos juros que ele deu aqui se refere ao mês, é um juro mensal, tá vendo aqui? Os juros são juros mensais, né? E aí o que acontece? Veja bem, primeiro, esse 15 não é a taxa é porcentagem, é o que eu quero saber. O 15 que ele deu é o valor em reais, então é o J, é os juros. Só que eu vou ter que transformar, já que ele quer a taxa ao ano, vamos deixar esses juros que a gente tem aqui ao ano. Se eu tenho R$ 15 de juros em um mês, para saber o que isso aqui vai dar em um ano, é só pegar 15 e multiplicar por 12. E aí eu posso simplesmente fazer isso porque nos juros simples, o juro é igual todos os meses. O juro, ele não vai aumentando igual nos juros compostos, não é acumulativo, juros em cima de juros. O montante vai aumentando, né, à medida que passam os meses, mas o juro em si é o mesmo valor todos os meses. Então, 15 vezes 12, 180. Então, eu descobri que o valor dos juros referente a um ano equivale a R$ 180. E aí, a gente quer saber a taxa, então bora jogar na fórmula. J igual CIT. O juro é R$ 180, o capital R$ 3.000, a taxa eu quero saber e o tempo aqui eu vou colocar 1. Por quê? Porque R$ 180 é o juro relativo a um ano. Então eu considerei um ano como referência, né? Então o tempo é 1. 180 continua, 3.000 vezes I vezes 1, 3.000I. 3.000 dá multiplicando, você vai jogar dividindo. Então, a taxa de juros nossa é 180 dividido por 3.000. Corto o zero, e aí eu vou pegar o 180 não, desculpa. Vou pegar o 18 e vou dividir por 300. Pode ser? 18 não dá para dividir. Vou colocar um zero aqui, 0, vírgula. Ainda não deu para dividir. Mais um zero aqui embaixo. 1.800 por 300 é 6. 6 vezes 300, 1.800 e não sobra nada. Então, tá aí a nossa taxa, 0,06. Zé, não tem isso na resposta, porque isso aqui está na forma decimal. Eu ainda preciso colocar a porcentagem. Para passar esse número para porcentagem, a gente multiplica por 100.
e aí ele vira nada mais nada menos que 6%. Essa é a taxa de juros, letra D de dado. Giras, espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Já se inscreve no nosso canal aí, já mete o dedo no like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e até o próximo vídeo. Valeu, Giras!